Olha, eu não sei vocês, mas quando eu conheci Jesus e descobri que um sonho antigo que eu tinha de voar vai acontecer. Eu não posso voar agora, mas quando o Senhor voltar, a primeira coisa que Ele vai fazer é me fazer voar para o céu. E lá eu vou poder voar onde eu quiser, viu? Então, se você teve esse sonho também, comece a pensar nisso, sabe? Que maravilha poder voar no reino de Deus, irmão, sabe? Quantas maravilhas nós vamos poder contemplar do alto, andando, voando. Meu Deus! Se aqui na terra tem coisas tão lindas que a gente gostaria de voar e conhecer, imagine lá, as cachoeiras do céu. Há um rio cristalino lá, irmão, que sai do trono de Deus. Meu Deus, que maravilha, sabe? Tem esse costume de olhar coisas bonitas da terra para imaginar as bonitas lá do céu. E com certeza, breve isso vai acontecer, porque o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, eu vou voar. Glória a Deus, né? É uma pergunta que muitas pessoas, pastor, quanto tempo falta? Eu não sei quanto tempo, irmãos, mas que está perto, está perto. Como saber que está perto? Se você lê a Escritura e ouvir Jesus ensinando os seus discípulos, ele fala essas palavrinhas simples, mas muito importantes. Jesus diz para eles, ó, quando vocês ouvirem, certamente ele está falando para nós que vivemos o tempo do fim. Quando nós ouvíssemos, quando nós víssemos, nós saberíamos que a sua vinda estaria perto. Ouvir, ver. Se você consegue ouvir, você vai saber que está perto. Se você tem olhos para ver, você também vai saber que está perto a vinda do Senhor, para a gente voar para o céu e voar lá eternamente. Eu preciso ver para saber quantas horas? Quando eu era criança, eu não precisava. Lá em casa tinha um relógio grande, antigo, e à noite eu perdi o sono, e eu ficava escutando o relógio bater. Tom, 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 4 horas. Ai, ai, ai. Daqui a pouco, tom, 4h30, tom, 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 5 horas, daqui a pouco 6 horas, 6h30, eu sabia que estava quase na hora de acordar, ouvindo o som do relógio batendo. Quando ouvides, você sabe, quando ouvir, você sabe. Eu ouvi a sirene da fábrica de tecido da Renascença, 6 horas. Então, os nossos ouvidos, irmãos, é para serem usados, para que a gente saiba que Jesus está voltando. Por isso que a Escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Use o seu ouvido para escutar que está muito perto a volta de Jesus. E eu não preciso ouvir para saber as horas. Eu posso olhar para o relógio, olhando para esse relógio, eu sei que é quase meia-noite. Então, use os seus olhos também para saber que a volta de Jesus está muito perto. Então, Jesus disse aos seus discípulos, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós temos ouvido essas coisas ultimamente, gente, né? Ele diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Por que tudo que está acontecendo no mundo hoje é necessário? Para se cumprir a Escritura.
Porque o Senhor revelou para Ezequiel que um dia uma nação vinda do norte, com outras nações, iria até os montes de Israel. E nós estamos ouvindo e vendo isso acontecer nos nossos dias. Que loucura, de repente, a grande nação da Rússia fazer o que está fazendo nos nossos dias, dividir o mundo no meio. Mas Jesus disse, ainda não é o fim. Ou seja, é necessário. Várias coisas têm que acontecer. E ele diz também, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Não vou falar muito de fome hoje, nem de terremoto, porque é um assunto tão abundante, sabe? Vocês talvez não saibam, mas no século XX, morreram no mundo, segundo a ONU, cerca de 300 milhões de pessoas de fome. No início da década de 60, só na China, morreram 30 milhões de pessoas de fome. Mas a gente não se interessa por isso, porque se você não tem a escritura ali te orientando a interessar por isso, está lá longe, o que isso tem a ver comigo? Mas hoje, fome me interessa, guerra me interessa, terremoto me interessa, epidemia me interessa, porque Jesus disse que a gente ouviria, que a gente veria, sabendo que a nossa redenção estaria perto, irmãos. Coisas piores virão no mundo, irmãos. Por isso ele tem que nos tirar daqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, algumas notícias da semana. A ONU disse essa semana que o mundo já enfrenta uma fome em uma escala sem precedentes. Irmãos, vocês não sabem quanto alimento a China está retendo, porque a China sabe que virá problema no mundo. E a China está retendo alimento, principalmente o milho, que ela exportava para o mundo. As nações já estão segurando alimento, vai faltar alimento em muito lugar. Israel já está fazendo isso. Graças a Deus que nós moramos no Brasil, né? Que desde criança eu escuto que o Brasil é o celeiro do mundo, e parece que isso é uma profecia que a gente escutava, e que Deus talvez vai usar o Brasil para saciar a fome de muitos lugares no mundo. Mas a verdade é essa, já havia fome, e com esse conflito da Rússia, segundo a ONU, vai vir uma fome aí em escala sem precedentes, irmãos. E Jesus disse, vocês vão ouvir falar isso, já estamos ouvindo. A Organização Mundial de Saúde convoca reunião de emergência essa semana sobre varíola. Eu tenho vacina de varíola aqui, está marcado no meu braço, quando eu era menino. A varíola matou milhões de pessoas, irmãos. E agora parece que surgiu essa nova varíola aí. A Alemanha descreveu este surto de varíola como o maior surto na Europa até o momento. Já foram confirmados casos em 16 países hoje. Amanhã vai aumentar. Israel, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. Já encontraram casos dessa nova varíola que está aí. Vocês vão ouvir falar. Mais notícias. Lá da Rússia, o patriarca Kirill disse assim, o anticristo usará a internet para controlar a humanidade. Vocês sabiam que os católicos ortodoxos sabem mais do anticristo do que o próprio Papa, irmão? Incrível isso. Eu, durante anos dentro da igreja católica, nunca ouvi falar de anticristo, irmão. Nunca ouvi falar de arrebatamento. Agora que houve uma renovação dentro da igreja católica, que graças a Deus, eles estão lendo a Bíblia, estão conhecendo o que a Escritura diz que irá acontecer nesse mundo. Essa semana, irmão, Kirill, que é o patriarca da Rússia,
alertou os russos, os jovens, a terem cuidado com a internet, porque o anticristo usará a internet, ele diz, para controlar a humanidade. O quê? Controlar a humanidade? Eu me converti em 83, logo eu fiquei sabendo da realidade da vinda desse falso Messias e desse controle total. Em 83, isso para mim era impossível, irmãos. Como que vai controlar a humanidade? Conheço gente que mora lá na roça, que nem, sabe, não tem telefone, não tem rádio, não tem nada, lá no fim do mundo. Como que pode controlar a humanidade? Quer dizer, para mim era uma coisa assim, misteriosa isso, que chegaria um tempo em que a humanidade poderia ser controlada, irmão. E essa semana, o homem mais rico do mundo veio ao Brasil, Elon Musk, né? Ele disse que em 2003, parece, ou 2008, ele teve que pegar dinheiro emprestado para pagar o aluguel dele. E hoje é o homem mais rico do mundo, irmãos. Como é que pode, de repente, aparecer uma pessoa com tanta inteligência, com tanta ideia, de que numa situação de quase miséria, se torna o homem mais rico do mundo, irmãos? Como? E ele veio ao Brasil. O que Elon Musk quer com o Brasil? O que ele quer com o Brasil? Então, segundo os entendidos, ele vai poder ajudar a controlar a Amazônia e mandar a internet para os lugares mais longínquos, onde a internet não chega. Irmãos, quando você sobrevoa a selva amazônica, aquilo ali, as pessoas não sabem o que é a selva amazônica, irmão. O mundo não sabe o que é a Amazônia, né? É uma coisa tão monstruosa, irmão, sabe? E de vez em quando você vê um riacho lá. Eu já voei lá com um avião pequeno, baixinho. Naquele mundo, você vê um riachozinho, uma choupanazinha. Eu falo, como que essa pessoa vive nesse lugar? Pois agora essa pessoa vai ter internet, vocês acreditam? Elon Musk não está interessado no Brasil, não, irmãos. Ele está interessado no mundo inteiro. O alvo dele é colocar em órbita 40 mil satélites, irmãos. Nenhum lugar da face da Terra vai ficar sem comunicação. Jesus quer que eles vejam, Jesus quer que eles ouçam, e outro também quer isso. Para que tanto? É para que nenhum lugar da Terra fique sem contato com essa tal de internet. Coisa de louco, irmãos. Eu, em 1983, não sabia nem o que era satélite direito, irmão, sabe? Meu Deus! Para que isso? Porque vai facilitar muito comprar e vender, irmãos. Jesus disse que na vinda dele, o mundo só ia pensar em comprar e vender. Vocês acham que tem gente comprando pela internet, irmãos? Vocês acham que as pessoas descobriram que a internet virou um shopping? Muito mais do que um shopping. A internet contém todos os shoppings do mundo. E quem gosta de comprar, hein? Porque comprar dá prazer, irmãos. Quando a pessoa compra, derrama um pouquinho de adrenalina no organismo dela, o prazer de comprar e vender também. Quem já foi vendedor aqui sabe como que é bom vender, sabe? Derrama uma adrenalinazinha de alegria e a gente fica viciado em comprar e vender. E as pessoas viciadas nisso, precisando, né, da internet, elas facilmente são controladas, irmãos. Elon Musk ou o príncipe desse mundo que está com algum plano?
Irmão, o anticristo nem vai saber que ele está sendo um instrumento do diabo, irmão. Muitas vezes o diabo usa a nossa vida e nós não percebemos isso, irmão. Talvez nem o Elon Musk tenha noção do sobrenatural que está acontecendo na vida dele, de há poucos anos atrás ter que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel, e agora é o homem mais rico do mundo, com uma inteligência anormal, irmão. Ai, pastor, o Elon Musk é o anticristo? Não, ele é só um instrumento do trabalho do bicho, irmãos. Assim como Satanás usou Hitler e outros tantos aí, usa qualquer um, irmãos, se você não estiver andando no Espírito. Ele deu uma entrevista dizendo que se ele fosse um jovem de 22 anos, ele ia dedicar a vida dele à inteligência artificial, porque daqui para frente quem vai dominar o mundo é a inteligência artificial. E ele está se dedicando também a isso, de colocar chips na cabeça da pessoa, para a pessoa não precisar mais mecanicamente das coisas. Inteligência artificial. Você já ouviu essa palavra? Inteligência artificial. Inteligência artificial? Existe isso, gente? Ou é um Deus artificial? Ou é um Deus estranho? O Senhor revelou para Daniel que no fim dos tempos, o anticristo, usado pelo querubim caído por Satanás, usaria um Deus estranho, irmãos. Olha o que Daniel escreveu para nós que vivemos esse tempo. Com o auxílio de um Deus estranho, o Google parece um Deus, irmãos. Não parece? A internet não parece um Deus? Hein? Olha, irmãos, como é que há 2000 e tantos anos atrás, Daniel ia entender isso, irmãos? Um Deus que seus pais não conheceram. A minha mãe conhecia ídolos. Tem gente que tem Aparecida, São Francisco, Santo Antônio, ídolos, não é assim? As pessoas não querem isso mais hoje, irmãos. Elas não têm interesse mais por ídolos religiosos. Muito provável, irmãos, muito provável que o celular, o computador, a internet, o Google, seja esse Deus estranho que o anticristo vai usar no tempo do fim para controlar, para enganar as pessoas. Muito provável. E as pessoas já estão dependentes desse Deus, irmãos. Se deixar o celular em casa, parece que Deus ficou. Hoje eu não estou falando, vai com Deus, não, vai com o celular. Vai com o celular. Está levando o celular? Está carregado o celular? Que isso? Só que nós já acostumamos, não é assim? Nós não nos damos conta que estamos ouvindo e vendo uma coisa extraordinária acontecendo na humanidade. Existe um Deus artificial nesse mundo, irmãos. E por que ele quer isso, irmãos? Porque ele não é Deus. Lembra no início o que ele queria? Serei semelhante a... Ele não é onipresente, mas ele pode artificialmente enganar o mundo como se ele fosse onipresente. E a internet hoje está deixando o mundo com esse Deus estranho, esse Deus artificial, literalmente onipresente, irmãos. Numa rapidez incrível. Por
que vocês estão tão calados, gente? Nós estamos falando uma coisa maravilhosa. Serei semelhante ao Altíssimo. Lembre quando Jesus estava no deserto, a oferta que o querubim fez para ele: tudo te darei, se me adorares. Irmão, o celular hoje, me perdoe, mas tem gente que está adorando isso, irmãos. Chega a ser uma adoração, irmãos. Não é nem um instrumento de trabalho. Não, é meu instrumento de trabalho. Vamos ver. Tudo te darei, e a internet dá tudo para as pessoas, irmãos. Através da internet, do celular, dos aplicativos, do Google, parece que o querubim, sabe, está enganando o mundo, dizendo: eu tudo te darei através da internet. Vocês estão muito calados, gente. Satanás tentou que Jesus o adorasse, não conseguiu. E agora o alvo dele não é nem o mundo, irmão, porque o mundo já adora fácil. Agora, levar Israel a adorar um ídolo que vai representar Satanás é o alvo dele, irmãos. E através do anticristo, a Bíblia fala que vai ser feita uma imagem, essa imagem vai falar e vai ser colocada lá no templo, que vai ser reconstruído para o judeu voltar a adorar. O alvo dele é esse, irmãos. Meu Deus. Quando o falso Messias vier, irmãos, para enganar Israel, é com o objetivo claro de levar Israel a adorá-lo, irmãos. E o mundo que adora a ele através desse instrumento vai ter um problema. Porque diz a Escritura que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Ixi, tadinho dos irmãos que faz compra pela internet. Tadinho dos irmãos que pedem fast food, como é que chama aquele negócio? iFood. Tadinho dos irmãos. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou então o número do seu nome, registrado na mão ou na testa. E Apocalipse fala que é um nome visível. Todos vão saber que você se rendeu a ele. Uma marca? Seria uma tatuagem? Possivelmente, porque vai ser visível, sabe? Vai ter que ser, vai ter que encarnar a pessoa aquilo, fazer parte da carne da pessoa, do corpo da pessoa, que a tatuagem faz isso. A tatuagem faça fazer parte. Você não limpa com sabão, né? Vocês que têm cheio de tatuagem aí, quando você toma banho, ela sai? Não, porque ela já faz parte do seu corpo. Ela é uma só carne com você. Quem tem tatuagem fala: graças a Deus por Jesus Cristo. A tatuagem, irmão, ela se torna uma só carne com a pessoa que faz a tatuagem. Por isso que é uma loucura isso. Que loucura! Em 1879, irmãos, o governo da Inglaterra adotou a tatuagem como uma forma de identificação de criminosos. Quando eu era menino, quem tinha tatuagem era bandido, irmão.
Vou repetir. Quando eu era menino, quem tinha tatuagem era bandido, criminoso. E a Inglaterra usou isso para marcar mesmo o sujeito, para ele não fugir fácil. Porque se ele fugisse, a tatuagem condenava o sujeito. Para marcar, para dificultar a fuga deles, esconder da polícia. As tatuagens, irmãos, são proibidas no judaísmo. Tente fazer uma tatuagem num rabino daquele para você ver. Tente fazer uma tatuagem num judeu que está esperando o Messias para você ver. Tenta fazer um judeu que crê, se ele vai aceitar fazer uma tatuagem. É proibido no judaísmo, baseado no livro de Levítico, porque o Senhor não quer que você altere o seu corpo, modifique o seu corpo. A única exceção que Deus permitiu foi a circuncisão, mas marca do corpo não, e outras coisas mais. Mas o querubim tem que marcar esse povo, como se fosse propriedade dele. Em 1940 aparece Hitler, e antes de matar os judeus, os nazistas tatuaram os judeus, irmãos. Você imagina, eles já estavam naquele sofrimento ali, e foram marcados como animais nos campos de concentração. Igualzinho um animal é marcado, irmãos. Eu tinha um vizinho, Fred, ele esteve em campo de concentração, sabe? Velhinho já, mas a marca estava lá, ele sempre me mostrava. Lembra dele, Glaucia? Fred, representante da LAFE, parece, se não me engano, né? Ele era meu vizinho lá no Prado. Velhinho já, a marca estava lá. É como se Satanás quisesse dizer assim: vocês são meus. Vocês são meus animais. Por isso que, infelizmente, algumas religiões aí, quando o Espírito vem, chama a pessoa de cavalo. Misericórdia. Em 1970, né, as tatuagens, que isso, gente? Tornaram-se uma parte dominante da moda ocidental, irmãos. Virou moda. Comum entre os dois sexos. Porque antes era só homem criminoso. Não é assim? Agora, a tatuagem veio e os homens e as mulheres de todas as classes começaram a se tatuar, irmãos. E é bonito. As pessoas acham bonito a tatuagem. Olha que tatuagem linda. Eu quero fazer também. Olha que tatuagem linda. Não é a tatuagem, irmãos. É o Espírito que está atrás, preparando o mundo para o seu golpe final, irmãos. Quem quer o mundo tatuado, irmãos? Aquele que está treinando o mundo para ser marcado com o nome dele, irmãos. É apenas um treinamento, irmãos. Treinando. Hoje não é um escândalo mais. Na verdade, quando a marca dele deve ser uma coisa tão linda, irmãos. Tão especial, porque quem tiver vai poder comprar e vender. Quem é que não vai querer, irmão? Vai fazer fila no shopping, se tiver lá a máquina de fazer a tatuagem lá, vai fazer fila, irmão, de gente querendo. Graças a Deus que eu não vou estar aqui, irmãos. Mas se você ficar, você vai ver. E vai ouvir também. Tá? Última notícia. Irã vai vingar a morte de coronel da guarda revolucionária, promete presidente. Irmãos, Israel está num cerco, irmãos. Vocês é porque não escutam as notícias de Israel, mas todos os dias tem conflito interno e fora de Israel, irmão. Crime, bomba e tudo mais, irmãos. Sabe? Israel não tem solução.
o Messias precisa vir para trazer paz para Israel. Por isso que o diabo está fazendo isso tudo, essa pressão, para que ele possa aparecer, sabe, como aquele Messias bom, que vai resolver os problemas de Israel. Milhares no funeral, isso hoje, irmão, cantam, morte a Israel. A Síria acusa Israel de matar 3 soldados em ataque perto de Damasco. Israel é um estado maligno que deve ser destruído. Com urgência, disse o líder do Partido Comunista de Esquerda Radical da África do Sul, durante o funeral do jornalista palestino Shirin Abu. Israel é um estado maligno. Então, presta bem, imagina Israel sabendo, vendo isso tudo, se não precisa aparecer o Messias, irmãos, para dar paz e segurança para Israel. Jornalista húngaro chama judeus de excremento fedorento. Jornalista famoso esse, irmão. Os judeus são um excremento fedorento. Quando ouvides, Jesus disse, quando ouvides, sabei. Então, tudo está na mesa, irmãos. Inclusive a China, que só vai aparecer, no mínimo daqui a 7 anos, irmãos. Já está prontinha para cumprir a Escritura. Então, semana que vem, talvez, a gente vai falar um pouquinho disso, como até a China, que não vai aparecer agora na história bíblica, mas já está prontinha para entrar em cena, irmão. Já está no tabuleiro, irmão. Então, o falso Messias, irmãos, verdadeiramente está às portas, irmãos. Sabe? E, talvez ele está falando igual Jesus, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu te marcarei. Aí você vai poder comprar e vender o que você quiser. Mas, antes que o falso Messias venha, o bom pastor vem buscar a sua ovelha, que ainda está na terra, esperando o bom pastor. Isso é que é maravilhoso, irmão. Nós estamos vendo e ouvindo, sabendo que Jesus está perto de vir nos buscar, irmão. Então, como diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso. E semana que vem, se o Senhor permitir, né? Maranata, né? Se Ele permitir, nós vamos falar Maranata outra vez. Mas até que Ele venha, nós vamos dizer Maranata. E se Ele permitir, semana que vem, eu vou tentar responder uma pergunta que muitos me fazem. Pastor, quantos serão arrebatados? Então, eu vou passar para você o entendimento bíblico que eu tenho disso. Quantos serão arrebatados da Príncipe da Paz? Quantos serão arrebatados do Brasil? Quantos serão arrebatados? Quantos serão? Então, vamos encerrar agradecendo ao Senhor. Os irmãos que quiserem entregar o seu dízimo, a sua oferta, os de casa que quiserem fazer a oferta pelo Pix, muito obrigado. Até semana que vem, se o Senhor assim permitir.